Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Momento Poético nessa quarentena em que nós estamos nos encontrando todos os dias aqui nesse Instagram, sempre às 20 horas, para falar sobre as histórias da poesia, as histórias que a poesia conta. Muito obrigada a todo mundo que já está por aqui. Hoje o nosso convidado mais que especial também já chegou, nosso amigo Jorge Henrique. Boa noite, tudo bom? Seja muito bem-vindo e obrigada por aceitar o convite e desafio, que eu sei que você não é uma pessoa que gosta muito de se amostrar. Obrigado a você. Eu sou meio tímido com a câmera, na verdade eu fico meio acanhado diante das câmeras. Mas eu acho que é um momento em que a gente tem a oportunidade de, através das redes sociais, além de preencher o tempo, né, não somente nesse momento da ociosidade, mas preencher o tempo com atividades que falem sobre nós, sobre a literatura, sobre as nossas histórias. Tem muita gente que precisa conhecer o que você escreve, que precisa conhecer a sua história. Tudo bem você ser tímido, não tem problema. Eu lhe admiro muito. Primeiro porque eu admiro as pessoas que são calmas. Desde já, eu já lhe admiro. E segundo, porque você é uma pessoa maravilhosa, gente. Já disse que você tem um fã-clube, né? Eu tenho certeza que hoje vai chegar mais seguidores aí nesse fã-clube. Então, desde já, muito obrigada. O pessoal da poesia também já está chegando por aqui. Vou falar igual a minha amiga Lucineide, do perfil Ler Mulher. Nós já estamos com 14 milhões de pessoas assistindo, que cada uma vale 1 milhão. E eu É gostaria, verdade. Jorge, que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo. Diga quem é Jorge Henrique. Bom, eu sou professor, estou em sala de aula há 29 anos, né? Eu venho nessa labuta diária com a educação e assim, eu escrevo desde a adolescência. Na verdade, desde criança, eu me habituei bastante a ler, então eu me tornei um leitor muito cedo. Em princípio, eu comecei lendo gibi, né, a revistinha em quadrinho. Eu ainda não sabia fazer a leitura das letras, então eu lia as imagens, eu adorava ler as imagens. E E aí, criava os textos. exatamente, eu criava as histórias, né? Eu ia formando toda aquela história. E aí eu juntava aquele dinheiro de criança, né, que a gente pegava para doce, eu economizava um pouquinho no doce para comprar gibi, né, para comprar Maravilha. minhas revistinhas de quadrinho. Depois, ainda criança, eu comecei a consumir um outro tipo de texto que eu já tinha aprendido a ler, e aí eu descobri o cordel nas feiras, né? Na feira aqui de Glória. Então, todo sábado eu ia para a feira e cordel para casa, né? E aí eu Uhum. comecei meu hábito de leitura com o gibi e cordel. Né? Que E maravilha. Só aí, para situar as pessoas que estão assistindo a gente, Jorge Henrique mora na cidade de Nossa Senhora da Glória, que fica aqui em Sergipe, no sertão sergipano. Só para quem não é daqui de Sergipe, para entender onde estamos. porque a gente está transmitindo para o mundo todo, né? Nós Eu, estamos eu sou transmitindo meio Brasil às fronteiras. eu sou meio desligado com isso. Então, aí aqui na Feira de Glória, a Feira de Glória é gigante, é famosa, né? A gente Sim. tem um poeta fabuloso, que é o poeta Gauchinho, que ele atuava, agora ele está atuando mais na rádio da cidade. Mas ele vendia os cordéis na feira, né? E ele cantava os cordéis. Até um dia desse ele estava cantando os cordéis da feira. Olha E aquilo só. fascinava a gente, né? E aí ganhava leitores. Ele Então, cantava uma parte do cordel. Como? você na adolescência ouvia Gauchinho cantar na feira. Não, na verdade, eu consumia o cordel antes de conhecer Gauchinho. Eu fui Certo. conhecer Gauchinho numa ocasião em que aconteceu um acidente aqui em Porto da Folha, que faleceu muita gente, um caminhão de feirantes que tombou, e eu tinha lido um cordel que Gauchinho escreveu,
e fiquei fascinado com o cordel. E aí eu descobri que o cordelista era de Glória. Aí eu fui atrás, eu falei, tenho que conhecer esse cara, né? Eu já tinha ido atrás de velho, porque quando eu vi velho na TV dando entrevista, eu estava fascinado com a arte de velho, né? Aí meu pai falou, ele mora aqui em Glória. Eu falei, não, mora aqui em Glória. Eu fui lá na casa dele. Eu fui lá, vim bater na sua casa, vi você na televisão e vim lhe conhecer pessoalmente. Que maravilha. Aí do mesmo jeito eu fui atrás de Gauchinho, né? E aí foi quando começou a nossa relação de amizade e de influência, né? Eu conheci Gauchinho pela obra, para depois conhecer o autor, né? Foi uma relação bem interessante. Mas eu comecei a escrever ainda na adolescência, eu acho que com 16, 17 anos, movido por uma emoção não muito nobre, né? Movido pela inveja. Eu comecei a escrever movido pela inveja. Eu consumia poesia, né? Então eu lia muita poesia, eu sempre gostei de poesia. A poesia me veio pelo cordel, depois ela me veio pelos livros didáticos, né? Eu consumia a poesia dos livros didáticos. E depois a poesia... E ao mesmo tempo, a poesia também me vinha pelas canções populares, né? Meu irmão mais velho ouvia muito Caetano, Gil, Belchior, e eu ia consumindo aquela poesia, né? Aquela poesia musicada, né? Mas aí, quando um colega de meu irmão me apareceu cantando uma música autoral e me mostrando umas poesias que ele tinha feito, eu falei, não acredito. Foi você que fez? Ele foi. Né? Aí eu fiquei com inveja louca. Eu falei, eu tenho que fazer também. Eu tenho que fazer também. Aí lá fui eu tentar fazer poesia e depois tentar aprender violão para poder compor minhas músicas também. Né? Então, eu enveredei mais por conta desse sentimento não muito nobre. Alguém colocou aqui, Jorge sendo Jorge. Mas esse sentimento ruim trouxe uma coisa muito boa, né? Trouxe uma boa... Assim, o resultado disso tudo foi bom, né? A inveja tem também seu aspecto positivo. Né? Pode ser um caminho para algo bom. É um caminho para o aprendizado. E eu acho que você falar isso, Jorge, porque assim, a inveja, o ciúme, o egoísmo, todos esses sentimentos dessa espécie, a gente nega, né? A gente, não, ciúme, não, inveja, não, de fulano, tá morrendo. Mas eu acho que o fato de você confessar isso é o que lhe faz grande, é o que lhe faz humano, né? Eu tive inveja, mas aí eu fui procurar meu caminho, enfim. Correr atrás, né? Eu estava falando um dia desse com um colega meu sobre essa questão, porque assim, eu mergulhei, na verdade, a linguagem artística, a expressão pela arte, ela é fruto de uma necessidade que a gente tem. Naquela obra de Hayek, Cartas ao Jovem Poeta, a pergunta crucial, a primeira pergunta que ele faz é essa, né? Se a literatura é fundamental na sua vida. Num curso de escrita criativa que Marcelino Freire oferece, ele lança também essa pergunta de início, né? Se tirarem a literatura da sua vida, o que é que sobra? E aí eu, conversando com um colega, eu falava justamente disso, que essa necessidade de expressão, ela é da gente. Talvez não seja necessariamente inveja, mas seja uma necessidade de fazer aquilo. Uma necessidade de me expressar daquela forma. Por conta aí eu digo, por conta dessa inveja, eu aprendi a escrever poemas. Por conta dessa inveja, eu aprendi a tocar violão. Quer dizer, não toco, eu arranho. Mas para mim já é o suficiente. Porque eu olhava um colega meu tocando e ficava fascinado com aquilo. Falei, meu Deus do céu, que coisa linda. Eu tenho que fazer isso. Né? E aí lá fui eu tentar.
A mesma coisa acontece com o desenho. Como eu consumia muito os gibis, as revistas em quadrinho, aí eu ficava tentando reproduzir aqueles desenhos. E o interessante é que eu ficava tentando criar os meus desenhos. Eu tentava reproduzir os desenhos que eu consumia e criar os meus próprios. Recentemente, um artista fabuloso faleceu, é o Daniel Azulay, e é da minha época, da época da minha infância. Ele tinha um programa na TV em que ele contava histórias e ele desenhava as histórias. Cara, aquilo era fascinante. E aí eu brincava do mesmo jeito, sabe? Eu pegava o lápis e desenhava a história e eu ia contando a história para mim. Eu ia desenhando a história que eu ia narrando para mim. Aquela brincadeira de criar a história verbal e de criar a história desenhada, nossa, era uma brincadeira que me fascinava. Eu passava o dia assim. Né? Meus irmãos estudavam pela manhã. Não, eu estudava pela manhã e meus irmãos estudavam pela tarde. Então não tinha companhia de meus irmãos, né? À tarde eu estava sozinho em casa. Eu passava a tarde inteira desenhando e inventando histórias, né? E aquilo me tomava o tempo todo. Eu viajava com aquilo, sabe? Acho que é essa necessidade de expressão, né? A inveja associada à necessidade de expressão. Termina impulsionando a gente. O que você chama de inveja tenha sido algo que, quando a gente vê algo no outro, o outro é sempre um espelho de nós, né? Então, tem coisas que a gente tem as habilidades e a capacidade que ainda não despertou. Então, precisa de algum elemento para que você veja e diga, não, eu sei fazer aquilo, eu posso fazer. E talvez a gente não diga dessa forma, mas isso se manifeste num sentimento de incômodo que faz a gente se mover para tentar buscar, para tentar fazer. Né? Então, Jorge, você passou das histórias em quadrinhos para o cordel, mas aí você das histórias em quadrinhos, você antes de escrever, você lia as imagens e criava suas histórias. No cordel, você conheceu o Gauchinho primeiro pela obra, depois o autor. Depois do cordel, qual foi o outro passo dentro da literatura? Quer dizer, um pouco antes de conhecer Gauchinho, eu já tinha lido muito contos de fantasia. Porque, assim, a gente, na verdade, durante a infância, eu tive pouco acesso a livros. Então, a minha leitura vinha dos quadrinhos, dos cordéis, principalmente dos cordéis por conta da acessibilidade. Era mais barato comprar o cordel. O livro era mais caro, sempre foi mais caro. Os livros didáticos também me vinham. E aí eu ganhei eu me lembro que eu ganhei uma coleção de livros que tinha uns contos de fadas. E além dos contos de fadas, tinha as viagens de Gulliver e Marco Polo. E aí como eu ganhei aquela coleção, eu me senti na obrigação de ler, né? Então eu li a coleção e aí isso abriu bastante assim a minha mente para outras histórias. Aí eu cheguei a Gauchinho, mas quando cheguei a Gauchinho eu já tinha consumido bastante cordel. Exato. E aí na adolescência também influência do meu irmão mais velho, Ricardo. Ele participava de um clube de leitura, e como a gente tinha o livro era caro e a gente não podia estar comprando livros, então se criou aqui na época um clube de leitura que era assim, o grupo comprava o livro, alguém comprava, investia na compra de um livro, lia e emprestava para os outros do grupo. Então, você comprava um livro, mas você lia 10, porque cada um comprava um e depois os livros circulavam. Né? E eu não tinha dinheiro para comprar um livro, né? Mas meu irmão comprava e eu ia lendo junto. Você pegava a carona, né? Eu pegava a carona e ia lendo os livros do clube, né? Aí eu li umas coisas muito legais. Aí eu li Feliz Ano Velho, na época, ainda na adolescência.
Eu li Queda para o Alto, que era um livro muito, muito impactante. Cristiane F., também muito impactante. Eu E também desse, li muita coisa não indicada, sabe? Eu li assim, muita coisa não recomendada. Que eu terminei lendo. Porque assim, era a serviço da curiosidade, né? Tinha muita coisa não recomendava que me chegava às mãos, aí eu ia lendo, consumindo. E você falou agora há pouco sobre dicionário. O que me fez muito ir ao dicionário foi essa leitura não recomendada ainda na infância, né? Eu entendi. terminei, eu terminei indo muito e não encontrando as palavras no dicionário, né? Eu tinha que Entendi. As palavras, trabalhar muito essas com a palavras também imaginação. não eram Não recomendadas nem no dicionário. tem dicionário, exatamente. E aí eu tive que trabalhar bastante com a minha imaginação, né? Aí, Entendi. mas as influências foram essas. E aí depois a gente foi lendo outros Jorge, poetas. e E, desse assim, momento eu consumi muito romance. Diga. desse momento das leituras até o momento da escrita, em que você concretizou aquele sentimento que eu estou chamando de inquietação. Estou aprendendo a falar, Bonito nome. estou aprendendo a falar bonito. Desse momento de inquietação em que você, no momento em que você passa da leitura para a escrita, a sua primeira escrita foi a poesia, foi a prosa? Eu tentei encontrar aqui, eu tenho em algum lugar escrito, eu tenho o meu primeiro poema, que era um poema de teor filosófico. Olha só. O poema começava com caminhamos numa estrada, não sabemos de onde vimos, por que vimos, para onde vamos, nem o ponto de chegada. E eu já tinha a rima me conduzindo ali, né? Uhum. A rima me seguiu desde o primeiro momento. E era um poema que para mim dizia muita coisa. Foi o meu primeiro poema. Na verdade, quando eu comecei a escrever mesmo, quando eu comecei a criar, foi poesia. Meu primeiro impulso de escrever foi poesia. Antes, um Entendi. pouco disso, ou acredito que na mesma época, houve um trabalho na escola em que a professora ela lançou uma frase e pediu para a gente inventar uma história a partir dessa frase. Naquela manhã gloriosa, o mundo parecia estar de férias. E aí inventar uma história a partir daí. Eu inventei uma história muito engraçada de um sujeito que acordou e ficou maravilhado com o dia, porque parecia que o mundo estava de férias, e aí se percebeu que, meu Deus, eu estou atrasado, eu preciso ir para o trabalho, e aí sai como alucinado para não chegar atrasado no emprego, e era uma história muito cômica, muito engraçada. E eu sei que essa história circulou na escola, e aí eu me senti o autor, sabe? Assim, Já fez sucesso lá. eu entreguei a atividade para a professora de português, né? Então era uma coisa íntima, né? Era só entre nós dois, eu Sim, e a você professora de achava, português. você achava isso, né? Exatamente. E aí eu ouvi depois a professora de matemática comentando: Jorge, que legal sua história, gostei muito. Depois o professor de geografia, eu falei: meu Deus, espalharam o meu segredo. E aí eu me senti o autor, né? Eu me achei muito importante. Homem, Então, meu negócio é escrever. E aí eu comecei mas aí essa tentativa de narrativa parou nessa historinha da escola, sabe? Aí eu comecei pela poesia. A poesia me fascinava mais. Desde os cordéis iniciais que eu lia, a coisa que mais me fascinava era o ritmo, era a sonoridade, era a rima, era aquela coisa perfeitinha, organizadinha que eu via no texto. Eu ficava fascinado com aquilo de, meu Deus, ele faz a frase do mesmo tamanho, você vai falando e caindo no mesmo lugar.
né? É, Aí você verdade. fala, dá um ritmo naquilo. Aquilo me fascinava. Então, me fascinava muito mais do que a narrativa em si, né? E aí as minhas primeiras impulsões pela escrita foram justamente na poesia mesmo. Eu Na comecei a poesia. escrever Tá poesia. aqui. E aí, Jorge, você acha que é mais fácil o acesso hoje? Olha, hoje o acesso ao livro é muito mais facilitado. O acesso a textos, o acesso à leitura é muito mais facilitado em todos os aspectos. Tanto na escola, porque hoje você tem... Por exemplo, essa distribuição do livro didático na escola, na minha época não tinha isso. Não tinha isso de a gente receber o livro, né? Eu me lembro que no ensino médio a gente fazia justamente isso. A gente fazia uma vaquinha, juntava a galera, fazia uma vaquinha para comprar os livros mais necessários que a gente ia usar durante aquele ano. E aí a gente usava em coletividade aqueles livros e no final do ano sorteava com quem ia ficar, né? Você sempre estudou em Glória mesmo? Sempre estudei em Glória. Fiz o fundamental no Cícero Bezerra, fiz o ensino médio no antigo Colégio Glória. E aí quando eu terminei o ensino médio, como ficava difícil para mim, assim, a locomoção, a mobilidade sempre foi um problema para mim. Eu me lembro que vi meus colegas indo embora para fazer o curso superior, né? Que me dava um aperto no coração. Que eu falava, aí eu até falei para um deles, eu falei, eu só vou fazer o curso superior quando o curso vier para cá, que eu não vou. Né? E aí, graças a Deus, o curso veio. Né? Ah, então Veio o você fez programa de aí também. qualificação Você fez aí o É, curso. exato. Veio o PQD, né? O Programa de Qualificação Docente. Aí veio aqui para a Glória, a UFES veio para a Glória, aí eu fiquei até tirando onda com o meu colega. Falei, tá vendo? Você foi embora para o Rio Grande do Sul, né, fazer seu curso. Eu fiquei aqui de braço cruzado e a universidade veio. Né? E aí a universidade veio, aí eu fiz meu curso aqui. E aí as Jorge, coisas foram mudando, as oportunidades foram aparecendo e eu terminei fazendo meu mestrado em Aracaju, na UFES também. Né? Mas aí entendi. já foi uma outra realidade. Né? Aham. Quando eu conheci você, foi através de professores. Cheguei em Nossa Senhora da Glória, todo mundo já falava de Jorge Henrique Poeta, Jorge Henrique Poeta. E aí a gente se conheceu, fui até você para formar um coletivo da época dos professores, né, da época do sindicato. Uhum. E depois formamos a academia, você faz parte da academia Sergipana de Cordel, mas sempre também com essa relação de professores, e depois eu comecei a conhecer os seus alunos e alunas, a partir Uhum. do trabalho que você faz em sala de aula, né, com a poesia, com a prosa, com a literatura. E aí sequestramos os seus alunos, que já eram pessoas preparadíssimas para a poesia, e tem aqui alunos seus como Isis, por exemplo, Isis Gabriele, que está nos assistindo, né, que você tanto preparou, não só preparou, mas como incentivou. Isis Gabriele hoje escreve uma poesia maravilhosa, né, além de outros escritos. Eu puxo para o lado da poesia pelos motivos óbvios. E aí eu queria que você comentasse sobre essa questão da formação, não somente de leitores, mas de formação de leitores que têm predisposição para a poesia, que têm o talento para a poesia. Nem todas as escolas conseguem realizar ações de valorização da poesia, de formação de leitores. E eu queria que você falasse sobre isso, porque pela experiência que você tem e pelo resultado das ações que vocês fazem. Depois a gente vai falar sobre o movimento literário em Glória, que a gente tem que fazer umas 10 lives para poder conseguir matar o assunto. Mas eu queria que você falasse sobre essa formação, sobre esse processo de formação. Isa está dizendo aqui que já vai chorar. Eu queria que você Isis é falasse um orgulho. sobre esse Isis é processo. um orgulho tão grande que eu tenho. Fico tão feliz assim, com esses meus alunos que seguiram o caminho das letras, sabe? Assim, dá uma sensação tão gostosa e assim, a gente fica tão orgulhoso disso. Mas veja, essa questão da formação do leitor e da formação do escritor,
na escola, ela parte muito de uma ação do professor, de uma coisa mais individual. Por exemplo, no trabalho em sala de aula, a grande preocupação é a formação do leitor. Para seguir o cronograma de ensino, para seguir o currículo, a gente precisa formar o leitor, a gente precisa dar ao aluno a competência de ler o texto, de reconhecer as qualidades do texto, de reconhecer os elementos do texto que podem favorecer outros entendimentos que vão além da pura decodificação, né? A gente precisa formar um leitor, alguém que saiba mergulhar no texto e sair do outro lado, atravessar e sair do outro lado. Mas essa minha, como é que eu posso dizer? Esse meu desejo de criar, essa minha vontade de criar, ela termina me impulsionando a agir de uma outra maneira. Então, sempre que eu estou em sala de aula, dando aquela aula convencional, eu fico tendo outras ideias, preocupado com outras coisas. A rotina de sala de aula e também a questão do interesse, do talento, da disposição de cada aluno, impede que você faça um trabalho como esse em sala de aula, como um trabalho regular. Então, por exemplo, no Manuel Messias, que é a escola que eu trabalho agora, a gente tem as disciplinas eletivas, que são umas disciplinas extracurriculares, que o professor oferece. Então, você pensa no que você pode trabalhar com os alunos no produto final, e a ideia muito legal dessa disciplina é o produto final, e aí você trabalha com uma certa liberdade, sem aquelas amarras do currículo, sem aquelas amarras tem que estudar isso, porque é isso que vai cair no Enem, tem que estudar isso porque faz parte da grade, e aí você fica mais livre. Pensando dessa forma, que eu oferecia a disciplina do cordel. Eu pensei, poxa, numa disciplina eletiva, um trabalho mais livre, eu posso atrair aqueles alunos que já têm uma predisposição para poesia, porque só se inscreve na minha eletiva quem quer, ninguém é obrigado a assistir minha aula, né? Então, eu posso atrair o aluno que já tem uma predisposição, que já gosta de poesia, que já gosta de ler poesia, né? E que provavelmente já deve tentar escrever alguma coisa, já deve estar produzindo alguma coisa. Então, eu atraio esse aluno e posso trabalhar com eles uma coisa que, para mim, é muito agradável, né? E aí foi E é justamente essa disciplina eletiva que dá a condição e o ânimo para a aprendizagem das outras disciplinas. Porque ela foge um pouco daquela padronização da sala de aula, né? Ela dá a você uma liberdade maior. E aí foi nessa liberdade maior que eu pensei junto com o colega, eu falei, olha, você trabalha com filosofia, a gente pode pegar o quê? A gente seleciona alguns contos mitológicos, você trabalha a filosofia, trabalha esses contos, discute com os alunos esses aspectos. E aí depois ele entrega os alunos que eu vou fazer cordel, né? Eu vou trabalhar literatura, eu vou mexer com métrica, com rima, né? Eu vou mexer com outras coisas que me agradam mais. Você aí, tem as ferramentas técnicas, né? Exatamente. E aí a gente fez, aí a Isis participou, Isabela participou, né? E aí os cordéis que elas fizeram, todos eles fizeram. Nossa, eu ficava encantado, assim. Toda semana eu chegava, ia a produção. Aí às vezes um chegava e falava, eu só consegui fazer uma estrofe. Aí eu consegui fazer 4. Aí eu tentei, mas não consegui fazer uma. E a gente ficava lá mexendo naquelas estrofes, conversando, aí puxa para cá, tire daqui, tire essa palavra, fale alto para você ouvir o ritmo. Vá, fale para você ouvir. Parece que está sobrando, parece que está faltando, né? Parece que quebrou o ritmo. Uhum. E era muito gostoso isso, era uma troca muito gostosa, sabe?
E assim, durante todo o processo, era muito mais uma brincadeira, era muito mais como... me lembrava muito aquele momento em que eu estava, em que na infância eu desenhava e criava as minhas histórias livremente. Sabe aquela coisa, quando você cria a sua história termina como você quer. Você não tem que seguir uma regra, né? O Aham, personagem sobe, ou desce, ou vai ou vem, ao sabor da aventura, né? Ao sabor aham. da sua criatividade. Então, ali, nessas aulas da letiva, a gente estava nessa vibe. Assim. A gente estava se divertindo escrevendo poesia. Não era uma obrigação, sabe? A gente tinha uma obrigação. Ah, no final da atividade a gente tem que ter um cordel pronto. Vamos preparar o cordel. Né? Tinha uma obrigação. Mas era uma obrigação agradável. Tão agradável que o fruto da eletiva foi muito bom. E aí você viu, a gente convidou você esteve lá na escola, viu aquele grupo. Né? Era um grupo Ah, pequeno, mas era um grupo muito empenhado. Né? E aí foi quando você lançou o convite ao grupo, né? As meninas do grupo, já para voos mais altos. Né? foi a E, inveja de que eu quero esses cordelistas para mim. Peguei as cordelistas. e aí eles já alçaram voos, né, bem mais altos. Assim. Agora veja, no caso de Isis, Isis também participou de uma outra oficina que eu fiz junto com a Debaldo, que foi uma oficina de contos de terror, de suspense, de fantasia e de ficção científica. Adebaldo é apaixonado por contos de fantasia, sabe? E eu sou meio que apaixonado por contos de terror. Então eu falei, pronto, Adebaldo, vamos juntar duas paixões, vamos trazer essa galerinha e vamos brincar de fazer conto. Né? Aham. E aí a gente, Isis foi Isis produziu, depois a gente terminou publicando um livro, eu até separei ele aqui, que é um Ah, livro sim. adorável, adorável, muito legal. Eu tenho uma alegria muito grande dessa publicação, porque assim foi um trabalho muito gostoso de ser feito e assim o resultado ficou muito bom, né? E novamente aquela mesma situação. Era um trabalho que a gente fazia extra classe. Quer dizer, eu dava as minhas aulas na escola municipal, Adebaldo dava as aulas dele na escola, e essas oficinas não faziam parte das nossas aulas. Elas foram dadas como extra. A gente trabalhava as oficinas nos sábados, manhã e tarde, para os alunos que quisessem participar. Então, não só alunos da Tiradentes, mas alunos das outras escolas do município. Então, vieram alunos de outras escolas, inclusive Isis, que estudava no Manuel Messias. Isis foi para essas oficinas nos sábados para estudar, para trabalhar com contos, e a gente foi produzindo. Quer dizer, é uma atividade que rende muito quando ela se solta das amarras da sala de aula. Não, mas realmente é uma série de equívocos que se faz quando se busca trabalhar com cordel em sala de aula. Quando simplesmente o cordel devia entrar na sala de aula como matéria curricular, como literatura brasileira. Né? Inclusive, a própria literatura em sala de aula ela teria sendo trabalhada de uma maneira um pouco como posso dizer, distorcida, porque a gente trabalha muito mais a história da literatura do que a literatura em si. Então, é outra coisa que depende muito da ação do professor, de como o professor enxerga aquele trabalho e de como o professor conduz aquele trabalho. Porque você pode ter um professor que trabalha com literatura única e exclusivamente, apontando dados históricos, né, informações da biografia do autor, títulos de obras, né, e que fica muito mais num trabalho histórico, de história da literatura, do que um trabalho de despertar no aluno
uma percepção para que ele possa fruir a literatura, para que ele possa absorver a literatura, compreender a literatura, perceber as belezas da literatura. Na verdade, você precisa o professor precisa ser alguém apaixonado pela literatura para poder despertar essa paixão do aluno. Quando você, eu me lembro que uma vez eu fui falar de um autor, não me lembro qual era o autor em sala de aula, mas eu estava tão empolgado com o autor que eu estava falando, que imediatamente, quando eu terminei a aula, me pediram livros do autor emprestado. Um aluno me pediu uns livros do autor. Aí eu emprestei. E isso foi no começo do ano. Eu só fui ver esses livros no final do ano. Porque de um passou para outro, que passou para outro, que passou para outro. Quer dizer, todo mundo queria ler o autor. E de repente não queria ler o autor porque era conteúdo daquela primeira prova. Porque era autor para uma primeira prova que a gente ia fazer. Eles queriam ler o autor porque perceberam que eu estava apaixonado pelo autor. Ah, pô, meu Deus, o que Jorge viu nesse cara? O que Jorge viu nesse texto? Deixa eu ver também. E aí, de repente, quis ler para encontrar aquilo que fascinou. Você vê alguém falando e vê o olho brilhar, aí você fala, não, eu quero também. A inveja novamente. Não é? Aquela inquietação. Ela leu, o olho dela brilhou, eu quero também. Né? É inveja novamente. Então, é isso que termina sendo. Isso que terminaria sendo um trabalho de literatura mais consistente. Né? Você despertar o interesse do aluno pela literatura e dar a ele instrumentos para que ele possa, de fato, compreender aquele texto. Porque, como a gente trabalha com literatura brasileira, a gente não trabalha só com a literatura contemporânea, mas a gente trabalha com a literatura histórica. Então, você vai pegar um livro do século XIX e vai colocar na cara do aluno esse livro. É uma linguagem de uma outra época, é um contexto de uma outra época, e que, de repente, a beleza que você percebe naquele texto, o aluno não consegue perceber, porque ele não consegue trabalhar com aquela linguagem, ele não tem referências para contextualizar aquela linguagem, e ele não descobre a beleza que o texto tem. Então, daí o ensino da literatura. Você instrumentalizar o aluno para que ele possa perceber a beleza que o texto tem, a forma como o texto foi construído, os elementos que o autor utilizou, as figuras de linguagem, a construção, a seleção de palavras, para que o aluno se encante com aquilo. Porque, poxa, esse autor é genial, olha como ele fez isso. Né? E veja que é exatamente essa a reação que, como diz, você me impulsionou a escrever, porque o autor estava ali, o autor era colega de meu irmão. Quer dizer, era uma pessoa que estava ali no meu cotidiano. E aí, quando eu vi os poemas, eu falei, poxa, cara, você fez isso? O texto dele me encantou, e aí, poxa, eu estou diante do autor, em carne e osso. Né? O autor é alguém que senta com a gente. Isso faz você pensar que é possível para você também. É possível para você. Isso também. O aluno pensa assim. Exatamente, o autor sai daquele pedestal, né? Sai daquele pedestal de intocável, de autor, e é alguém que está na rua, que compra pão, que toma café, que senta do seu lado e conversa besteira, né? Vai falar, sei lá, vai falar mal do presidente, não é besteira, é sério. Vai falar mal do presidente. Necessário. Não é? Mas aí você desmistifica a figura do autor. E é interessante essa coisa do fascínio da obra que leva ao autor, né? Verônica manca muito de mim, porque por causa de uma tietagem que eu fiz uma vez, eu tava no shopping, e aí do nada, assim, quem eu vejo no shopping? Aí, no Shopping Jardins, GC Quirino. Pai, pelo amor de Deus, aquele cara é GC Quirino. Aí a Verônica falou, quem? Aquele dali. Aí eu fui lá falar com o cara. Eu puxei na camisa dele. Papai, você é GC Quirino? Aí ele falou, sou. Aí pronto, eu não sabia onde colocar a cara, a mão, né? Eu fui tietar o cara. Ele falou, meu amigo,
Eu consumo a sua obra, né? Eu adoro o que você escreve, eu adoro o que você compõe, eu adoro o que você declama, né? Verônica, a gente quer lhe ver! Cadê você? Não pode, que eu tô de pijama na quarentena. Ela tá de pijama na quarentena. Eu vou fazer o cordel para quem tá de pijama na quarentena o dia todo, viu, Verônica? Vou botar seu nome. Viu? Aí eu tava hospedado no hotel, que eu tinha ido para um evento. E aí no dia seguinte, quem senta ao meu lado para tomar café? GC Quirino. Aí eu pensei, poxa, o cara tá pensando que eu me hospedei aqui para persegui-lo, né? Ele já deve ficar desconfiado. Meu Deus do céu, esse cara é um psicopata, né? Porque me abordou no shopping daquele jeito, alucinado, e agora tá aqui do meu lado, né? Mas é uma figura super gentil, super gente fina. Aí ele terminou de tomar café, aí eu deixei o cara tomar café, não fui tietar o cara, né? Deixei o cara lá. Aí ele terminou de tomar café, passou na nossa mesa, perguntou meu nome, perguntou o nome de Verônica, cumprimentou a gente, aí subiu. Daqui a pouco ele desceu com um livro autografado pra gente. Olha que negócio legal. Eu vou dar um livro antes que ele me mate. Vou tentar evitar um assassinato de um fanático, né? Mas é legal quando você vê em carne e osso, né? Quando você vê em carne e osso alguém da obra que... Pronto, outra cena semelhante a isso. Eu conheci a obra de Assuero Cardoso Barbosa antes de conhecer Assuero, né? E eu acho que eu já tinha lido, meu Deus, 2 livros ou 3 livros dele. E aí um dia eu tava andando aqui em Glória, e aí um colega meu me chamou e falou: "Olha, Jorge, meu, não sei se era primo ou era tio, alguma coisa assim, de Lagarto, Assuero." Eu falei, pô, não, Assuero, não existem 2 Assueros. Um nome desse não se repete, né? Não existem 2. Ah, meu amigo, você é o autor, né, de tais livros, ele vai, sou eu. Eu fiquei, assim, paralisado, sabe? Aí, como Assuero bebia, não sei se bebe ainda, como Assuero bebia muito e eu bebia pra caramba, a gente encheu a cara junto. Mas eu bebi com gosto. A Vai falou de poesia e ele declamava, e levantava, e declamava as poesias dele. Meu Deus do céu, eu estou bebendo com um poeta, é brincadeira. Né? As declamações dele são maravilhosas. Ele é fantástico, ele é fantástico. E eu fiquei assim fascinado de conhecer o autor daquela obra. É impressionante isso. E é esse efeito que os alunos sentem. É esse efeito que o professor pode provocar no aluno, né, através da literatura. Isso é uma coisa muito importante que os professores saibam, né, o quanto é possível fazer, né, a partir da obra de alguém. Desse alguém que pode ser, como eu falei, pode ser alguém próximo, pode ser alguém da cidade, pode ser alguém, né, que a gente está construindo ali a vida naquele mesmo momento. Uhum. Sim, mas agora eu não lembro mais das perguntas. Não, tudo bem, não tem problema nenhum. Vamos fazer outras. Não lembro mais de nenhuma. Daiane Sacramento está aqui. A história nos ensina como agir no presente. Se você for ouvir uma geração antes da nossa, o cordel foi uma fonte de alfabetização de muitos e de forma informal. Por isso é importantíssimo trabalhar. Lucas está dizendo, Jorge Henrique, um gênio. Meu amigo Manuel Cavalcante está aqui, um abraço. Verônica também, a charada outra Verônica que não quer aparecer na tela. Ressaca poética. Jorge, deixe de querer ser o Zeca Pimenteira. Isso é Daniela falando. Marquinhos também está aqui, Edivânia Souza. Cassiana, um abraço. Você declamar, se você tem alguma coisa para declamar, se você preparou algo para declamar. E eu também queria que você falasse sobre a sua participação como declamador, né? Porque você é uma pessoa muito calma, a gente gosta, eu acho muito bonito essas pessoas que são calmas, mas, como Verônica disse que não é amostrada, mas teve um momento aí que você se amostrou. Conte pra gente.
Eu me amostrei por culpa sua. Foi você que me colocou nessa situação. Na verdade, Não foi muito. foi uma experiência assim, muito nova para mim, assim. Eu sou tímido, eu sou muito tímido. Além da timidez, tem a questão da memória. Eu sou péssimo para memorizar. Tem até uma coisa interessante, que assim, de vez em quando as pessoas me dizem, declama uma poesia. Eu não lembro, eu não sei de cor. Eu não consigo memorizar poemas. Talvez eu tenha um ou outro poema memorizado que não são meus. Assim, os meus eu não consigo memorizar. E aí, quando você me apresentou a Lucas Campeiro, e Lucas entrou em contato comigo, me fez a proposta de declamar um cordel no espetáculo Dominguinhos através da Inclusão. Bom, primeiro, eu gostei da proposta do espetáculo, a proposta já me ganhou, né? E a gentileza, a simpatia de Lucas também ao telefone já conquista você, né? Assim, indicado por você, eu tinha a obrigação de corresponder, né? Eu tinha a obrigação de corresponder. Mas eu já fui dizendo a ele, olha, Lucas, pelo amor de Deus, se você está esperando alguma coisa semelhante a Isabel, vamos reconfigurar a proposta, né? Primeiro porque Reconfigurar foi ótimo. eu não sou declamador, eu não tenho essa habilidade. Aí ele falou, não, cara, você pode fazer do seu jeito. Eu falei, tá, mas eu também não consigo decorar. Aí ele falou, não, cara, você pode ler. Eu falei, poxa, então tá bom, vamos lá. Né? Se eu posso fazer do meu jeito e se eu posso ler, então tá de boa. Aí eu passei uma semana aflito, eu passei umas 2 semanas aflito. Primeiro uma semana aflito para compor. Essa é a parte boa. Essa aflição é uma aflição boa, você sabe, né? É uma aflição boa, mas é uma aflição que estava com peso muito grande. Porque eu tinha que compor algo que não comprometesse o espetáculo de Lucas, né? Assim, que ficasse à altura do espetáculo. Eu não podia comprometer o espetáculo do cara. E aí eu estava naquele peso para compor. Depois que eu consegui compor, foram 16 estrofes, aí o outro peso chegou, que era o peso de tentar decorar para não estragar o espetáculo de novo, lendo, né? Porque eu ia ficar lá lendo, então eu tinha que tentar decorar. E eu fiquei uma semana tentando decorar aquele texto, até que eu consegui decorar a maior quantidade do texto, sabe? E eu confesso que quando eu estava lá na Coxia, com os outros artistas que iam se apresentar, olhando o espetáculo da Coxia, eu estava nervoso, mas não tanto quanto eu imaginei que estaria. Como eu sou ansioso e tímido, eu achei que estaria mais nervoso do que o que eu estava. Na verdade, eu estava bem tranquilo, né, para a situação. Afinal de contas, eu ia entrar no palco do Teatro Ateneu, ao lado de Lucas Campeiro, ao lado de Mestre Evanilson, né, Que está diante aqui nos daquela assistindo, mas toda. está aqui nos vendo, mandando um abraço, inclusive. Fantástico ele. Eu ia entrar no palco ao lado deles dois, diante daquela plateia toda, e não podia fazer feio, né? Era para eu estar muito nervoso, extremamente nervoso. Mas eu estava até bastante. Eu acho que eu transpareci uma certa calma. E funcionou. Funcionou bem. Foi uma experiência muito boa. Foi uma experiência Funcionou bem, é muito modesta. agradável. Foi maravilhoso. Todo mundo me contou que foi lindo, maravilhoso, emocionante, espetacular. Foi uma experiência muito gostosa. Assim, foi muito bom. Eu terminei me atrapalhando num verso que foi um dos versos que eu mais gostei. Que eu falava de que a sanfona faz caber todo mundo no balaio do baião. E essa sonoridade do balaio do baião, eu gostei demais. Só que na hora
para reforçar a sonoridade, eu terminei falando balaio do balão. Aí não saiu o baião. Você tá com esse cordel aí para declamar pra gente, não tá? Porque você vai declamar ele por livre e espontânea pressão. Para declamar, não. Para ler. Eu vou ler. Declamar não consigo. Antes de Eu você decorei ler... naquela semana, eu já esqueci. Eu estava com ele tudo decoradinho, né? Mas agora eu já esqueci. Daniela está dizendo que vocês têm que trazer esse espetáculo para o sertão. Veja só, Evanilson está dizendo, amigo, você arrasou naquele dia, tá vendo aí? Boa noite, amigos. Evanilson está dizendo, uma live mais do que especial. 2 artistas agraciados por Deus. Abraço, Evanilson, e obrigada. Tem algumas coisas que a gente, quando vai escrever, algumas pessoas têm propriedade para escrever. E aí você escreve com toda aquela emoção, como se você estivesse fazendo aquele exercício lá na sala de aula, com as luzes apagadas e um despertar das emoções. E isso você leva para a poesia, né? Eu vi naquele momento do convite, vendo todo o espetáculo, ninguém poderia ninguém poderia escrever algo melhor do que você. E também seria um desafio de trazer a poesia que você já tem. Desafio O desafio também de me colocar no palco, né? Desafio é bondade da minha parte. Mas de levar a poesia para outros espaços que cabem, o cordel cabe em todos os espaços. Né? E a gente também se desafiar. E é sempre assim, a gente acha esse momento de tensão, meu Deus, não vai dar certo, vou colocar o espetáculo a perder. E, enfim, toda aquela ansiedade, ela é antes, mas na hora ali, no momento presente, em que você fez toda a preparação, que você tinha o texto, que você tinha toda a propriedade de falar sobre o assunto, na hora da apresentação, já não é mais Jorge Henrique, já é o poeta, né, e a sua arte. Então, eu acho que é isso que dá a gente a tranquilidade. Não é que eu fique tranquila nas apresentações, não. Nem todas. Mas, naquele momento, é o momento da arte. De ver você no palco, levando o cordel de uma outra forma. E foi brilhante. Você pode se amostrar no show que você quiser. Nem se aperreie. Mas não faltou nada para eu arregar. Eu fiquei com medo. Agora, o problema é que eu até falei para Lucas assim, Lucas, você me dava mais um tempinho só para eu poder confirmar. Aí ele falou, não, tudo bem, eu lhe dou um tempinho. Né? Aí eu, tudo bem. Aí eu pedi 1 ou 2 dias para eu poder ter certeza de que eu não ia fechar com ele e depois descumprir. Né? Uhum. Mas eu tava com medo de não dar conta. Mas que bom, Jorge, que bom que você fez, que bom que você foi. Né? Eu acho que é a questão do desafio mesmo. É o desafio foi muito bom. E perceber que não é o monstro que a gente acha, como você se certificou disso, né? Não é a forma que a gente acha, não é um bicho de 7 cabeças, né? Mas vamos declamar um poema pra gente, matar a curiosidade. Depois é uma oportunidade de você se amostrar, né? Que aí eu me amostrei. Olha, você falando uma coisa dessa, só aparecendo a mim, viu? Eu me amostrei mesmo no palco da Ateneu. Ficou pra história, né? Ficou pra história. A primeira mostração. A primeira de muitas. Deixa eu ler aqui então pra vocês. Eu não vou declamar, eu vou ler. Vamos embora. Dominguinhos. Na sanfona, os acordes da inclusão. Neste mundo de meu Deus, quem sou eu? Quem é você? O que junta, o que separa? Quem sabe como e por quê? Será que somos iguais? Ou igualdade é clichê? Água, fogo, terra e ar, tudo é diversidade. Sons, sabores, cores, cheiros, tudo é variedade. Penumbra, sombras e brilhos, escuridão, claridade. Eu quero lhe agradecer a paciência, a calma, as invejas que você já teve na sua vida que transformaram você nesse escritor maravilhoso.
E Santa agradecer inveja. você aceitar o convite e estar aqui com a gente. Agradecer imensamente, mandar um cheiro para a Verônica, que não quis se mostrar hoje. E agradecer a todo mundo que está aqui assistindo a gente também. Eu também queria agradecer a você por essa oportunidade e assim, principalmente por esse papo gostoso que a gente teve. Porque nesse isolamento, assim, eu sou uma pessoa muito caseira, eu fico muito em casa. Mas essa situação que a gente está vivendo, ela deixa a gente muito aflito. Não tanto por ter que ficar em casa, por ter que ficar isolado, por não ter que sair. Mas a gente fica aflito o tempo todo porque a gente fica pensando em tudo que está acontecendo, em todas as pessoas que estão sofrendo, em que tudo que pode acontecer. E isso vai. Eu sou ansioso, isso vai deixando a gente bem mal. E de repente, esse bate-papo que a gente teve agora, assim, tão presente, tão pertinho, eu estou vendo você aqui tão pertinho, e assim, tão caloroso, tira um pouco a gente do confinamento, né? Tira um pouco a gente do isolamento e aproxima, é impressionante como aproxima a gente, né? Como parece que você está aqui na minha frente e a gente está batendo papo e a gente nunca parou 2 horas para bater papo, né? Verdade. A gente sempre fica naquela, vamos marcar um dia para gente, né? E a gente nunca parou assim tanto tempo para conversar. Uma conversa muito gostosa. Queria agradecer o pessoal, pedir desculpas, porque eu não consigo acompanhar aqui exatamente quem está interagindo. Tem horas que a minha telinha trava, você vai dizendo o que está acontecendo, mas aqui eu não estou vendo o que está acontecendo. Eu Sim, é muito rápido também. Aí eu queria pedir desculpa ao pessoal, porque assim, tem muita gente que está interagindo, mandando mensagem para mim, especificamente, Jorge isso, Jorge aquilo, e eu não consigo ver aqui exatamente quem está interagindo e o que está falando, né? Queria mandar uma mensagem para Daniela, que a Verônica acabou de falar, que a gente, quando terminar essa quarentena, a gente vai tomar um café lá na casa de Daniela. Né? Tem um café também. Tem um café ou é um almoço lá em sua casa? Acho que é um almoço lá em sua casa, né? É um almoço. Não sei, eu tenho alguma coisa também já confirmada para ir lá para sua casa. E lá na casa de Daniela tem uns Mas eu quero ir para a casa de Daniela também, eu já estou me convidando. Ela ficou botando banca, se mostrando com os vinis que ela tem, né? E eu tô doido para ir lá ouvir, tomar um cafezinho e ouvir boa música. E bater papo com Daniela, né? Verônica que está me cobrando. E lá tem uma rede, Jorge Henrique, lá tem uma rede amarela. Eu preciso ir lá nesse dia do café, porque se essa rede sumir, ninguém vai saber que fui eu, porque vai ter várias pessoas, entendeu? Exatamente, temos muitos suspeitos. Viu, gente? Olha, tem mais gente convidando aqui. Queria mandar uma atenção. E que leva pão. Wagner está dizendo aqui que leva o pão, né? Eu vi agora, a telinha voltou aqui a funcionar. Queria agradecer. Eita, acho que eu mexi em alguma coisa errada aqui. Não mexi, não. Eu queria agradecer ao pessoal e pedir desculpas por não interagir mais especificamente com quem está assistindo a gente e quem está fazendo comentários. Mas, assim, agradecer por esse momento, por poder me amostrar, né? Poder falar um pouco de mim. Das minhas invejas. Está mostrando na live! Falar um pouco de mim e ter esse bate-papo assim que tirou a gente do confinamento, assim. Muito saudável, muito gostoso. É verdade. Fazer essas transmissões todos os dias tem me animado muito. Eu acho que anima mais a mim, que é o povo. Porque eu gosto do que eu estou fazendo. É uma forma também de a gente olhar, de a gente ver outras histórias e se ver em outras histórias, né? Como a gente se viu hoje na sua história. É uma forma também de me mobilizar em ter alguma forma de continuar atuando com os recursos que a gente tem. E ainda bem que a gente tem esse recurso que nos deixa tão perto, tão próximo. Né, que já faz a gente marcar o café na casa de Daniela, que vai muita gente. E é uma forma da gente continuar semeando, né, a poesia, não deixando também as nossas esperanças enfraquecerem. Né? A gente sempre alimenta, e não há uma forma maior de se alimentar do que através da poesia.
né? Já que você não está conseguindo ler, eu vou ler aqui algumas mensagens, inclusive o pessoal que está citando você. Mestre Evanilson Vieira, muito obrigado, vocês fizeram um verdadeiro show. Meu amigo Fredson está aqui, um abraço, Fredson. Ana Nery também está aqui. Daniela está dizendo, será o café mais top do meu espaço retrô. Isa está dizendo, esse café na casa de Daniela, ela me deve um até hoje. Vamos também, Isis, a casa não é da gente, mas a gente convida. Wagner está dizendo que leva o pão. Depois da pandemia, já pode aglomeração. Então pode ir todo mundo para lá. Verdade. Mestre Evanilson está dizendo, eu vou também. Já vai ter sanfona no café de Daniela. Evanilson está dizendo que vai. Eu estou preocupado. Tem um TCC. Theo está dizendo que está preocupado. Tem um TCC para entregar nesse período de isolamento social e só consigo escrever poesia. Faz o TCC em poesia, Theo. Mas não diga a ninguém que foi eu que disse. Jeane está batendo palmas. Gláucia também. Wagner está dizendo que está inscrito no canal. Aí, Wagner, muito bem. Verônica não quer se amostrar, mas está mandando um beijo. Peraí. Todo mundo está dizendo aqui, vamos todos para a casa de Daniela. Eu vou botar o mapa na internet da casa de Dani, porque aí todo mundo vai. Wagner está dizendo que vai fazer o pão junto com o Ulisses. Deixa eu ver se eu consigo. Eita! O Ulisses vai levar o pão caseiro, aí que legal. Pão caseiro, Ulisses. Bob Lely está dizendo que também vai, que está se convidando. Então vai a Rural do Forró, vai a Evanilson, vai a Orquestra Sanfônica. Vai ser uma festa. Sim, Daniela, você se vire, minha filha. Ela que lute para poder chegar a gente lá na casa dela. Daniela que lute. Primeiro vai compromisso um café. Um café na casa de Daniela. Aí é mais gente, porque se a rede amarela desaparecer, ninguém vai saber que fui eu, Jorge. Daniela me mandou a foto da rede, eu postei no Instagram como se fosse minha. Você não tem noção, não? Então, Jorge, meu filho, olha, a conversa está muito boa. Mas a gente vai encerrar a transmissão agradecendo a Jorge Henrique mais uma vez, agradecendo a Verônica. É muito bom conversar com você. É muito bom saber que existe tanta poesia, né, no nosso estado, no nosso Nordeste. Existe tanta gente que vive a poesia, que vê a poesia da melhor forma possível. Eu quero lhe agradecer mais uma vez, a Verônica, a todo mundo que nos viu, que nos assistiu, que compartilhou, que se inscreveu no meu canal, corações para vocês. Eu quero fazer uma live no YouTube, eu quero me mostrar no YouTube, falta gente inscrita por lá. Meu irmão chegou aqui, Eurico, cheiro para você. Gláucia, Pamela também já está por aqui, mandando corações. Jorge, meu filho, muito obrigada, mais uma vez. Obrigado, minha querida. Beijão para todo mundo. Tchau, Jorge. Tchau, gente. Tchau, tchau.